primeiro momento, isso é a crise que está afetando as famílias brasileiras, né? O desemprego, essa recessão, algumas famílias estão empregadas, porém a maioria nas empresas cortaram as horas extras, isso diminui a renda da família, automaticamente as famílias endividadas comprometeram o orçamento com prestações de carro, habitação, plano de saúde. Isso é um conjunto, é economia, né? É uma economia estagnada, corte nas despesas, a falta de investimento do governo e automaticamente as famílias vão se endividar também. Nós estamos vendo isso no cenário nacional, todo o aspecto nacional, estadual e municipal, o governo está endividado e isso não é diferente com as famílias também. Nós estamos vendo que tudo que está acontecendo, as pessoas estão se amparando na crise. É crise, o motivo é a crise. Mas não é só esse o fator, pode ser um dos principais fatores. Mas também há a falta de planejamento das pessoas no sentido de gastos. As pessoas gastam demasiadamente, sem controle, não fazem contas, entendeu? Então gastam demais e isso acaba sofrendo no momento de crise, no momento de aperto, de desemprego. Nós vemos que os brasileiros não sentam, eles não fazem conta. Quanto que ele pode gastar do salário dele? O ideal é que você poupe de 30% a 20% do teu salário mensalmente para um momento de crise, um momento de situação delicada na sua família, você tem aonde você pegar essa poupança para esse tipo de situação. Eu consigo um pacote ótimo com a televisão, o sofá e a sala de jantar. Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Vem. Olá, senhores e senhoritos. Aqui é Yannick Ligai. E você está aqui comigo mais um vídeo hoje. E como apesar de conversar muito sobre mais recentemente investimento, falei já no canal um pouco sobre subempregos e economia do ponto de vista que no mínimo poderia ser chamado de espectro liberal. Muitas vezes querem algumas pessoas receitas de bolo para suas vidas, como já disse mais de uma vez aqui. Buscam às vezes aqui até ou em outros lugares soluções fáceis ou métodos com um manual para conseguir algo em suas vidas. Porém, sem conhecimentos certos, muitos dos mesmos que até já conseguiram obter alguma renda ou algo na vida, às vezes continuam muito em estado, vamos dizer, de inanição, vivendo vidas de estresse ou sob a sombra do sentimento de escassez financeira. No vídeo de hoje, eu vou falar com os senhores com um assunto muito importante que deveria já ser ensinado, no meu ponto de vista, na educação de adolescentes, jovens e adultos sobre dívidas e também o que movimenta o assunto da ostentação. O que se aplica de forma mais evidente à questão tão martelada do quão importante é desenvolver uma mentalidade baseada no estoicismo e também após fortificar sua mente em relação à resistência aos desejos e paixões humanas do nosso ego, adquirir comportamentos lógicos e produtivos com nossos recursos do suor do nosso tão esforçado trabalho e focando nas verdades que realmente nos importam. Então, sobre dívidas e habilidades mentais lógicas, enganações e manobras sobre financiamentos como de carro, casa e até mesmo investimentos bancários. Eu já criei vídeos no canal com muitos dados e fontes, citando aqui que provavelmente vai estar subindo um card aqui, vários cards aqui para você já no início do vídeo de tudo que eu vou estar falando provavelmente hoje, para você não precisar ficar caçando no meio do vídeo aqui enquanto eu vou falando do assunto. Então são os vídeos, por exemplo, comprar carro é para otário, casa é para otário, o vídeo que eu falo sobre as manhas de como você perde dinheiro pro sistema bancário financeiro, o vídeo Gerson Banking. E sobre a decadência do comportamento cognitivo dos brasileiros, que eu falei no vídeo Xadrez com Pombos. Isso tudo tem a ver com o que eu vou falar aqui hoje. São todos complementos com fontes, dados, e que são como a junção de várias peças dos quebra-cabeças. Porque como tudo que eu faço aqui no canal, eu deixo evidências, fontes e
junto todas as peças de forma bem importante para dar veracidade do que eu estou falando para vocês, que geralmente eu sempre eu leio muito antes de vir trazer alguma coisa para vocês, que quanto mais embasado for as nossas conversas, nossos argumentos e nossas formas de passar informações para vocês, menos frágil se torna a qualquer tipo de argumento emocional ou de ponto de vista ideológico. Então dropar a vermelhinha, né? Todo esse conteúdo do vídeo de hoje, mais do que os vídeos que eu já fiz no passado, é sobre o sistema de financiamento, principalmente, que é prejudicial à sua vida, e contemplar de forma profunda todas as informações que vou deixar para vocês aqui hoje, para vocês, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, né? Principalmente em relação à mentalidade das pessoas, envolvendo até mais dados e fontes de teoria educacional. Por exemplo, que nem eu falo muito da educação no país. O mais interessante lá no vídeo Xadrez com Pombos é que eu provo para vocês que o analfabetismo funcional, ele está até mesmo intrínseco e já encrostado no nível superior acadêmico. Então, senhores, a primeira parte que eu gostaria de introduzir hoje com vocês aqui será sobre dívida e ostentação. Além de termos sérios problemas, já que devemos nos desviar até por podermos focar em estudo de finanças domésticas ou maximização de capital do nosso suado trabalho, dizendo, provavelmente, se você, caso você tenha caído no canal aqui de paraquedas, venho já mais um lembrete. Lembra aqui que meu conteúdo é de nicho focado do ponto de vista masculino e mais egoísta possível, significando que eu aqui e parte dos inscritos fiéis aqui são caras que buscam seguir o seu próprio caminho, não pretendem ter mais família, não querem filhos de jeito nenhum e já tomaram a grande maioria das doses de Red Pill sobre a espólio financeiro da sua vida e patrimônio em casamentos, que não querem ir de encontro com leis feministas de opressão ao masculino, a nós homens, além de pessoas que literalmente querem se livrar também do Estado nas costas, que perceberam que a cultura misândrica e feminina não pode ser vencida através de democracia. Então, decididos, tendo já saído do jogo dos relacionamentos que transferem toda a renda e bens que se conquiste para as mulheres, estamos promulgando aqui a cultura de controle de danos e talvez praticando de alguma forma uma parte do agorismo, usando todo o conhecimento e ferramentas disponíveis para acumular patrimônio, para alcançar liberdade financeira, para virar as costas definitivamente para a sociedade caótica, cleptocrática, progressista e viver o tempo que nos resta em paz. Deixando isso claro, venho dizer, muito da frustração de nossas vidas acaba vindo de realidades econômicas, muitas vezes de pobreza ou escassez, daquela famosa realidade que às vezes temos na nossa família, que já vem de uma família de um lugar com poucos recursos, o famoso lema, venda um almoço para comprar a janta. Quero dizer, quantos de nós não conhecemos alguém ou tem na sua própria família aquelas realidades de desorganização e dificuldades financeiras que causam crises que afetam completamente toda a tua família? Quero dizer, sua mãe e seu pai podem estar trabalhando fora, às vezes você tem que cuidar do teu irmão, você não tem uma infância, você não tem uma adolescência, e mal você consegue reparar quando é mais novo que muitas coisas dessas situações acontecem porque eles estão enfiados em dívidas, em financiamentos, em muitas coisas e vivem trabalhando sob pressão para não perder um bem ou comprar propriamente o que comer porque já estão extremamente endividados. Muitas vezes existem os casos de extrema pobreza por falta de oportunidades, claro, mas muito disso vem também da cultura de endividamento e desorganização financeira. E o conhecimento pífio, principalmente de matemática, que leva o não conhecimento básico de matemática financeira, como por exemplo, o básico para você nunca cair em situações de escravidão por usura, que usura é a exploração das pessoas através dos juros. Então eu estou citando o aprendizado básico de juros simples e juros compostos, que são o que escravizam a maioria das famílias do país, através das atitudes da cultura maldita do, por exemplo, se não se endividar e parcelar, pobre não compra nada. Sendo que na maioria das vezes o pobre é pobre porque justamente está pagando ou quer comprar um item e está pagando o preço de 5. Então some essa falta de conhecimento de matemática básica.
que eu tanto mostro no canal sobre os juros compostos, que existem de forma positiva nos investimentos, que conseguem em certo prazo com paciência até ainda sobrepor o efeito que existe da expansão da base monetária que o governo pratica, o famoso efeito Cantillon, que é o governo imprime dinheiro, quem pega o dinheiro primeiro vai lá e compra todos os produtos da gôndola do lugar, do supermercado, por exemplo. Então isso causa escassez de produto, mas vai entrar excesso de dinheiro na economia, onde faz os preços subirem por causa da oferta. Então, isso já acontece naturalmente pelo governo maldito, que é o Estado parasita do Leviatã, que nos rouba assim aos poucos de forma invisível, porque muitos não conhecem a questão da matemática básica financeira. Lógico que além de sermos roubados dessa forma, já somos roubados em média ali de pelo menos 40% de impostos embutidos, tanto diretamente como indiretamente no consumo, em todos os produtos. Se um dia você for no supermercado da tua rua e pegar o cupom fiscal, muitas vezes vai estar escrito lá para você o quanto de imposto você pagou naquela nota. Eu garanto para vocês, nunca vai ser menos que 30%. Então vamos ligar os pontos onde vamos somar alienação, uma cultura de ostentação, onde muitos caem, compram coisas que não podem pagar para tentar impressionar pessoas que não estão nem aí para você, jovem, ou para simplesmente, no caso dos homens, né, muitos dominados pelo libido e pela emoção de crescer assistindo desenhos da Disney como Shrek ou desenho de princesa da Disney, eles têm que impressionar uma xota para dar um pega. Então você vem e raciocina, certo, Yane? Onde quer chegar você com isso? Bom, meu pequeno gafanhoto, onde quero chegar com isso, meu amigo, é que você observe como você realmente age como questão do seu ego. Eu retorno e vou martelar nesse prego a importância de ler sobre o estoicismo, no quesito de se preocupar apenas com o que você pode controlar, e sobre o ego. Onde isso entra nas finanças, seria o ponto, certo? Então eu só posso controlar algo que eu possa ter, certo? Mantendo a minha paz. Se eu tenho algo que tendo isso vai manter minha paz, então eu estou fazendo algo benéfico para mim. Caso eu tenha os meios para obter tal item, também de necessidade, na forma que eu esteja sempre no controle do mesmo. Pois por exemplo, estar nas coisas que eu conheço os resultados, isso sempre vai me evitar fatos inesperados, entendeu? Ou seja, gera menos ansiedade, menos preocupação, menos medo e paz mental. Dizendo de uma outra forma, seria pensar, eu realmente preciso dessa posse porque eu preciso? Ou é uma aquisição para impressionar alguém? Ou é uma aquisição só para engrandecer o meu ego? Se você depende de ter algo para impressionar alguém, você terceirizou basicamente sua felicidade a um objeto ou aos outros. Porque nada garante a impressão que você vai causar uma impressão que você quer no outrem. Então você estaria entre o resultado variável de sentir-se bem por impressionar alguém, através da inveja ou admiração, que já são, ou principalmente a inveja, que é um sentimento ruim, e você querer a admiração dos outros já é um problema de ego seu, entendeu? É uma coisa que a gente tem que analisar, a gente tem que assumir isso pra gente mesmo. Algo que condiciona a nossa realização pessoal a essa constante. Ter que constantemente impressionar os outros, entrando numa competição nada estoica e tóxica. Seria o quê? Se você não estiver constantemente administrando o seu ego para receber a admiração dos outros, você vai se sentir inferior e infeliz. Isso quando você precisa da inveja dos outros para sentir bem-estar pessoal. Literalmente você está vivendo numa condição que vai levar você a fazer as piores coisas possíveis, seguindo somente o que os outros pensam de ser coisas boas, tipo seguindo a manada, ou que vai colocar você totalmente fora do controle da sua vida. Então, quantos de vocês conhecem pessoas que ganhando um salário mínimo compram iPhones para criar um status social que serve somente para criar inveja ou admiração em redes sociais? E muitas vezes pode ser também a compra, por exemplo, um rapaz que mora com os pais que não tem já um salário bom, ele arruma um primeiro empreguinho ali, ou já vai ali o candango, já mete um financiamento porque tem um nome limpo, porque é jovem, acabou de começar a vida no trabalho, vai lá e financia a porra de um HB20, cara, que mal vai conseguir pagar as parcelas no longo prazo, quando ele descobrir que o IPVA vai ser muito mais que 5 mil reais no ano, e vai ter a gasolina para pagar, e faz isso só para enfiar um ser de luz dentro do carro num curto prazo para ver se consegue comer a maior quantidade de pessoas possíveis. Isso é literalmente autodestruição financeira, é um suicídio financeiro.
E muitos não sabem que as consequências das dívidas, elas vão acumulando juros que vão se tornando impagáveis no longo prazo. A grande questão é parecer, né, que possui riqueza, mas sem ter patrimônio muitas vezes, porque tudo é feito sobre dívidas, parcelas. Assim você está vivendo uma vida triplamente de escravo, e irei explicar o porquê. Pois, primeiro, é escravo da dívida, pois se não pagar você irá perder o bem ou será processado civilmente, perde o crédito na praça. Então, enquanto você não paga, não termina de pagar um bem, como casa ou até mesmo carro, você literalmente só está pagando um aluguel de juros ao banco, que muitas vezes, mesmo que você pague 80% às vezes do valor, o mesmo poderá tomar seu bem, e você vai perder, cara, aqueles 80% que pagou. Porque se você não pagou 100%, você ainda não terminou de pagar, não é teu, não vai pro teu nome, entendeu? Vai estar vamos dizer assim, tem um nome para isso, é tipo assim, é entregue para você usufruir a posse, mas você não é o dono realmente, é como se fosse um locatário ainda, enquanto não termina de pagar. E você poderá ser tomado o teu bem mesmo se você tenha pagado 98% do valor. Mas daí no último ano deu uma pandemia e você perdeu o emprego, não consegue pagar mais nada. O banco, a financeira vai leiloar o teu bem, você vai ter que sair, provavelmente você vai perder toda a grande parte do que pagou e vai ficar ainda seu imóvel, ou seja, você literalmente foi escravizado pagando juros, vivendo na usura, para depois acabar sem ter nada. Então, isso se aplica também ao desespero no consumo de bens e ostentação, né? Como roupas, celulares, aparelhos eletrônicos, que muitas vezes poderia ter simplesmente marcas que ou ser de uma qualidade útil, funcional, em vez de ter marcas de status social, entendeu? Que vão tirando literalmente todo o seu dinheiro por causa de um ou dois itens para ser mostrado, para receber a admiração dos outros. Então, que tirando os casos que sejam, lógico, para você que gera uma dívida, para você criar algo que vai gerar mais renda, todas as outras demais atitudes que você faz em questão de dívida, fará você viver muitas vezes uma vida de humilhação. Então o que eu quero dizer com isso? Pessoa física ou PJ de pessoa física, MEI, não pode, cara, você não pode ter dívida, cara. Se você tá pensando em fazer alguma coisa, que vai ter que fazer uma dívida para comprar algo que não é uma coisa que gere renda, esquece, cara. Por exemplo, gerar dívida para comprar algo que vai botar dinheiro no teu bolso. Por exemplo, olha, eu tenho uma padaria, eu preciso comprar um cilindro novo que esse cilindro novo ele vai aumentar minha produtividade 3 vezes. Então é uma dívida que vai fazer o quê? Por exemplo, eu gasto 10 mil para comprar aquilo e tenho juros ali para pagar aquilo em 3 anos. Se eu vou multiplicar em 3 a velocidade de produção da minha padaria, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro do que os juros que vai vir nesses anos que eu fiz a dívida. Então, por exemplo, antes do tempo da dívida que está estabelecido de 3, 4, 5 anos ali, eu vou conseguir já tirar uma parte do dinheiro e quitar aquela dívida antes do fim. Ou seja, eu ganho tempo, pago menos juros. Ou seja, foi uma dívida saudável, entendeu? Só que na maioria das vezes, MEI de pessoa física não consegue fazer isso, porque geralmente nós, pessoas físicas, não temos um fluxo de renda muito alto para aguentar a questão dos juros compostos. Não é a mesma coisa uma empresa, uma microempresa, uma média empresa fazer uma dívida num banco e uma pessoa física. A pessoa física sempre vai ter um juros absurdo para pagar, entendeu? E no caso, por exemplo, de pessoa física que quer fazer dívida para obter as coisas, você vai obter passivo em vez de ser uma coisa que gera renda fazendo dívida. Um exemplo mais óbvio é um carro e uma casa. Se você é um cara que segue seu próprio caminho, você não fez a cagada de fazer um boneco e não tá pagando pensão, lógico, a pensão alimentícia é um baita de um atraso, que ele só vai aumentar o tempo que é necessário para você conquistar uma certa liberdade financeira depois. Mas a grande questão é, se hoje tem Uber, se você tá num lugar que o transporte público não é um lixo, entendeu? Se você não, por exemplo, não trabalha de motoboy, etc, não precisa de um veículo para ganhar dinheiro, por que diabos você iria se financiar num veículo com juros, sendo que o carro,
um carro é simples. O carro geralmente perde 15 a 20% de valor ao ano. Você está financiando um veículo, por exemplo, para pagar em 5, 6 anos. Entendeu? Quando você ter terminado de pagar, provavelmente o valor do carro já caiu 60%. Você perdeu no pagando nos juros, você perdeu que o item ele só perdeu o valor durante o tempo. Ou seja, você pagou mais caro numa coisa que ficou pior o valor no final. Entendeu? Então, fora manutenção, IPVA, gasolina, todos esses problemas, que literalmente o gasto de um carro é tão caro quanto criar um filho pequeno, entendeu? Não faz muito sentido, como eu disse, se não for um caso para você trabalhar. Eu sou uma pessoa, eu sou um entregador do Mercado Livre, eu preciso comprar uma Fiorino, eu preciso comprar um Doblô. Não, pô, eu tenho aqui um caminhãozinho graneleiro, eu preciso financiar uma carreta para mim comprar, para mim conseguir pegar um frete maior. Isso é o tipo de investimento que às vezes a pessoa pode fazer para aumentar, para ter mais renda daquela dívida e conseguir até às vezes pagar a dívida antes. Mas qualquer tipo de financiamento que você faz para adquirir algo que vai te dar mais gasto também é suicídio financeiro, do meu ponto de vista. Então, como eu disse, vão no vídeo, carro é para otário, casa é para otário, e vocês vão entender em detalhes o que eu estou falando para vocês. Bom, como eu disse, de situações de humilhação, né? Existe as situações, por exemplo, quando você vai lá e compra as coisas que você não aguenta pagar. Então, para impressionar pessoas que você não conhece, estão nem aí realmente para você. Você se escraviza também ao trabalho. Custe o que custar, seja qual for, você mantém aquele trabalho na situação mais humilhante possível, para manter aqueles falsos patamares criados que você não tem condições de sustentar muitas vezes. Então, às vezes o cara começa a trabalhar vivendo só aquela correria de o dinheiro do salário não deu, ele foi lá e usou todo o limite da conta, e também vai lá e estoura o cartão. Ele fica naquela coisa de ficar pegando um empréstimo de um lugar para pagar o outro empréstimo no outro lado, tá ligado? Então, tipo, é aquela bagunça, aquele desespero de quem tem dívida. Passa humilhações, passa situações no trabalho que só aceitam pois. Já deve ter passado, por exemplo, situações dessas na cabeça de muitas pessoas, ou é muito simples esse raciocínio. Quantas pessoas às vezes estão passando situações humilhantes na vida, você vai conversar com ela, a pessoa simplesmente fala assim: porra, cara, eu passo esse inferno aqui, mas o que eu vou fazer? Eu só aguento isso porque se eu ficar sem trabalho 2 meses, eu vou ficar sem pagar a parcela do meu Renaultzinho Kwid aqui, o banco vai tomar meu carro? Então, literalmente, isso é a coisa mais comum que você vai ver. Tanto pessoa que está pagando carro, ou que está pagando algum tipo de consórcio, ou que financiou uma casa, entendeu? Existem as situações de humilhação em trabalhos desumanos, subempregos e etc. Alguns aceitam pela falta de opção na região que vivem, né? Mas outra grande parte aceita todo tipo de coisa devido às suas dívidas, que muitas vezes eram desnecessárias. Quando eu citei, por exemplo, no início do vídeo, que aqui somos masculinistas que querem seguir o seu próprio caminho, já eliminamos, então, nesse ponto aqui, porque já está no fundo do funil comigo aqui, já eliminamos das nossas vidas uma parte pesada da armadilha da escravidão, aquela ilusão, a farsa de criar famílias, e fugimos da dominação das mulheres junto ao Estado que nos expropriam a alma e nossas finanças. Ponto. Pois já em vídeos como eu fiz, por exemplo, lá naquele vídeo passado, um dos mais antigos lá, Filho é Prejuízo, que eu mostro o tanto que é um prejuízo hoje e como você não tem nenhum controle na educação de ter um filho. E também, por exemplo, no vídeo que tem até um corte só desse pedaço, Prejuízo do Libido, que eu mostro como tudo isso é feito em detrimento da nossa vida como homem, como que o gasto em ser de luz atrasa todo o nosso lado. O chamado custo de oportunidade, que são todas aquelas perdas que você nem sabe que perdeu porque você nunca parou para fazer nenhum cálculo. Então todos esses vídeos que eu tô falando aqui, eles complementam um seguinte raciocínio. Já temos uma cultura pornográfica, sexuada, de orgia, de entrega, lei de Gerson, que é basicamente viver em puro hedonismo. Aquela famosa frase: vamos aproveitar os prazeres que podemos, porque amanhã posso morrer. Então, quem ignora buraco é a prefeitura. Ou senão a gente tem o outro lado, né? Que é a soma do combo desgraça, que é o cara conserva cuck, né? Eu preciso ser um homem provedor de honra, senão serei queimado socialmente aqui na igreja. Então tenho que formar uma família, senão o pessoal da Assembleia de Deus vai começar a me olhar estranho. Então é aquela mistura louca, né? Do malandro com a rapariga parideira, com o conservador liberal que escondido ali nas paulistas da vida tá cheirando pó no pau do traveco, e domingão tá lá no culto, final de semana e finais de ano estão fazendo vigília, né? Na igreja. Então, lembrando ainda,
aquela educação fraca de analfabetismo funcional no país. Então eu diria que tem os jovens malandros e as jovens seres de luz, literalmente, basicamente os vadios, né? Fazendo boneco que tanto o bisonho como a rapariga parideira não tem estrutura para educar um boneco ou cuidar. Então aquela velha história de falta de horizonte, de perspectiva, né? Tem uma vida descontrolada, de pobreza. E essa criança entra no ciclo da boçalidade. A gente vê geralmente muito isso em exemplos, por exemplo, que acontece muito no Rio de Janeiro, né? Aquele lugar realmente tão triste quanto o interior da Paraíba, né? Nessa questão de pobreza, falta de cultura e infelizmente, os exemplos mais tristes de boçalidade, né? Então, tanto quanto também os que tentam acreditar que seguem uma cultura mais abastada, como disse no caso do Conserva Cook, mas que tem como objetivo ainda eles de se formar e ter aquela sua vida Disney comercial de margarina Qualy, que muitas vezes também faz a mesma merda que esse pessoal boçal. Já saem metendo boneco cedo na vida, fazendo filho. Enquanto ali os mais boçais já metem às vezes boneco na adolescência, que é praticamente uma condenação à pobreza e mediocridade da vida dessa nova criança, esses que se casam e têm objetivos únicos de realização nas suas vidas de relacionamento, também já chegam metendo bonecos ali entre os 25 e 30 anos, atrasam completamente o seu lado. Porque estatisticamente, já falei sobre isso em outros vídeos, 56% ali mais ou menos dos filhos do Brasil são não planejados. Então a falta de planejamento básico familiar se soma àquela estupidez do analfabetismo funcional médio do brasileiro, jogando mesmo o desespero do gerenciamento horrível das finanças, colocando também esses dois em ambos cenários iguais. A escravidão de dívidas, que vem muitas vezes através do crédito empurrado como a famosa boia do quem tá a boia, né? É tipo aquele sentimento, o barco tá afundando, tá, o crédito aqui, entenda crédito como dívida, é a boia para não se afogar no meio do mar, mas que na verdade é uma corda no pescoço. Um cartão de crédito, principalmente, é o campeão de destruição de patrimônio disparado hoje em dia, ficando somente atrás da ilusão da casa própria financiada, que é uma das coisas que mais destrói nesse meio, através da falta de planejamento e sem conhecimento de matemática financeira, a oportunidade do homem evoluir e se libertar. Porque mais importante que ganhar dinheiro para subsistir é você no longo prazo poder usufruir da vida para viver e não sobreviver. Então quando eu falo que o cara que conserva clique ali nos 20, 30 anos, quando já sai metendo boneca e arrumando o ser de luz, faz uma cagada tão idiota como o cara malandro com a rapariga parideira, é a questão do seguinte: existem os estágios mais corretos de ascensão financeira, como de patrimônio, para você ter uma vida para viver e não uma constante vida de sobreviver. É que a gente precisa aceitar que existe os períodos de luta e de tédio na nossa vida. A gente tem que acumular as coisas para poder comprar coisas com o dinheiro que a gente tem, não adiantar sonhos com o dinheiro que a gente não tem, vivendo na usura, pagando 3, 4, 5 vezes o valor de uma coisa, porque você poderia comprar 5, mas pagou os juros de 5 e comprou 1. Entendeu? Como eu disse do carro que se desvaloriza todo ano, e no final das contas, quando o cara já terminou de pagar aquele carro em 5 anos, o carro já está todo detonado, ele quer se livrar para financiar outro. É um ciclo que nunca tem fim. Entendeu? E por que aquela questão de não arrumar filho, não fazer esse tipo de coisa até ali os 25, 30 anos é importante? Literalmente, cara, a gente jovem, o pensamento mais correto seria: somos jovens, a gente estuda, a gente precisa a gente vai começar nos piores trabalhos porque a gente não tem experiência, e graças à CLT que obriga até a merda do salário mínimo, você não tem como negociar muitas vezes formalmente um salário baixo para você entrar fazendo um aprendizado, depois ir se especificando e melhorando, né? Então por isso que muitas vezes o jovem vai começar sempre, muitas vezes, num subemprego, e ele vai sofrer, ele vai ter que subir um degrau de cada vez, Então existe o período do calvário trabalhista, quando você consegue conquistar um tipo de estudo técnico ou um trabalho especializado. Geralmente, se você der tudo certo, você consegue passar nesse período ali a partir dos 25, 26 anos. E muitas vezes o cara consegue pela primeira vez um empreguinho mais ou menos estável, já quer formar família com ser de luz, porque é um emocionado, já mete um boneco na capivara. Só que isso é o maior suicídio financeiro que tem também. Porque se você inicialmente conseguir na tua vida um primeiro trabalho que seja minimamente estabilizado,
a melhor coisa e mais inteligente de se fazer é, se o trabalho exigir, se manter atualizado dos conhecimentos do trabalho para manter aquele trabalho ou evoluir aquele trabalho. Segunda parte, criar uma reserva de colchão financeiro, para criar uma folga financeira para trazer paz para tua vida, que é onde você tendo folga financeira é onde vai trazer todo tipo de janela de oportunidade e liberdade. Por exemplo, na primeira o primeiro item é a liberdade de você não ser escravo do teu trabalho, porque se você criou uma folga financeira, você vai poder ter a capacidade de poder não ter que baixar a cabeça e passar humilhação no trabalho, poder trocar de emprego quando quiser, porque quando você tem folga financeira, você sai daquela situação de que, porra, cara, se eu não trabalhar esse mês, eu não receber esse salário, eu vou ser despejado. Se eu não receber esse salário esse mês, eu vou perder tal coisa, porque eu não vou conseguir pagar tal coisa. Quem não tem boleto para pagar, quem não tem parcela para pagar, dorme em paz, não tem essa preocupação. Então, a consequência, além da humilhação e escravidão dos empregos ruins e falta de mobilidade de recursos, isso acaba no fenômeno comportamental mais acima ainda, que afeta os julgamentos da moralidade. Então, podemos dizer, afinal, se precisa de dinheiro de qualquer forma, seja na necessidade por causa de planejamento inexistente de natalidade ou na mais estúpida cultura de ostentação, automaticamente a sociedade endividada tende ao comportamento da corrupção, ou chamaria da cleptocracia de oportunidade. Pois, como dizia meu pai, né? A oportunidade faz o ladrão. Então, pessoas desesperadas que muitas vezes são ou eram boas pessoas, devido ao desespero e de não conhecimento de gerenciamento de tempo, dinheiro e recursos, vêm as dívidas que são empurradas à tentação de cometer atos também imorais, onde elas, por desespero, por sempre estar devendo, nunca conseguir acumular nada, elas começam a ter as atitudes de Lei de Gerson, subtrair coisas dos outros, corrupção corporativa, corrupção pessoal, desvio de recursos, seja no âmbito privado ou coletivo, e o comportamento, no caso dos seres de luz, de prostituição, promiscuidade, e procurar os meios mais fáceis de conseguir recursos com o menor esforço. Mas no limite dos seus conhecimentos, porque realmente vão fazer isso porque é o que na bolsalidade, infelizmente, muitos da ignorância financeira vão acabar sucumbindo a essas partes, dependendo da força mental que elas têm para segurar a sua convicção de moralidade. Então a cultura da dívida ela estimula o pior das pessoas, que sob esse tipo de regime de vida escrava, diria quase um feudalismo moderno, literalmente sucumbem mentalmente ou se corrompem. Poucos conseguem aprender algo com esses tipos de situações de vida para nunca mais entrar nelas, porque a cultura de baixo conhecimento de administração, matemática, que é essencial ao financeiro, literalmente as pessoas não sabem o que fazer e recorrem ao limite das atitudes de sua ignorância, e outros pelos efeitos negativos da própria personalidade, a preguiça de mudar, inanição ou esperar de um terceiro que lhe resolva seus problemas, sendo essa a última opção a que dá a maior brecha para mais perda de liberdades, caso você mesmo não seja o agente ativo na sua mudança e procure por conhecimento, pois o conhecimento ele é essencial, ele é o farol da vida. Então, deixando claro, evitando o atraso financeiro através de fazer filhos, caso tenha feito, você já, como disse, terá mais dificuldades financeiras, seja por causa de pagar pensão, etc. Mas, caso já tenha caído nesse problema, sempre vai ser muito mais barato para você gastar com o divórcio, pagar uma pensão, do que tá em um relacionamento correndo todos os riscos e expropriações das leis sobre a sua cabeça. E caso você percebeu que também, depois de tudo isso que eu disse, que já sabe que os orçamentos, contatos com seres de luz com intuito sério é impossível pelas leis, que isso causa expropriação de todo tipo, lembre que você tem que considerar uma coisa na sua mente, nunca esqueça. Quando você ouvir a palavra matrimônio, automaticamente relacione matrimônio sendo o antônimo de patrimônio, ou seja, o contrário. Patrimônio é o que você como homem, como a cultura, vamos dizer, a cultura masculina, patrimônio é aquilo que você adquire e acumula. O matrimônio é aquilo que tira do seu patrimônio. Então o matrimônio automaticamente leva à perda do patrimônio. Então nunca esqueça, matrimônio é um antônimo de patrimônio. Levando isso em conta, então tivemos recentemente, né? Eu vi até no canal do Dom Sandro, foi passada uma lei lá sobre violência doméstica em caso a mulher acuse você falsamente de Maria da Penha ainda, e isso colhe na justiça, que lógico todo mundo sabe que é progressista, cleptocrática. Essa lei que foi passada junto dos próprios ditos conservadores da democracia, com o apoio de ninguém mais, ninguém menos do Sérgio Moro e companhia, por exemplo.
Então, se você supostamente for condenado, independente de regime de bens que você tinha, seu patrimônio será totalmente transferido para a mulher. Ou seja, um incentivo a mais para você ser, para mulher roubar você, literalmente. Entendeu? Então, tipo, são riscos tão absurdos que não entra na minha cabeça. Como que pessoas que são purple pill ainda têm a capacidade de tentar fazer esse tipo de coisas. Enfim, então se você chegou até esse ponto aqui comigo, que já tá evitando o relacionamento, evita tudo tipo isso, quer focar em você, observar, além do mental, observar o que é mais objetivo para manter sua independência, do seu capital, do patrimônio gerado pelo suor do seu rosto, como eu sempre digo, no qual antes que você me diga, mas Yane, eu nem tenho trabalho, eu sou um adolescente fudido, vivo aqui no Bostil, por que eu deveria ouvir isso? Então eu pego e digo para você, amigo, ouça, pois se você tem consciência, o mínimo de aprendizado de administração de finanças, entende um pouquinho quais são as possibilidades existentes de investimento, aprende sobre tudo aqui que eu ensino sobre rentabilizar, né, o capital com algo inteligente. Mesmo que você seja um pré-adolescente aí com espinha na bochecha, que no máximo está trabalhando aí com muita sorte de aprendiz do Senai e com esforço, né? Isso vai sendo colocado você na mentalidade mais fria e focada, que faz uma completa diferença do comportamento boçal, chimpa ou simplesmente academicamente ignorante. Infelizmente, né, nossos pais possam ou têm, né, esse tipo de comportamento ignorante financeiro. Nós temos então a oportunidade de mudar em nós o que controlamos. Então, mesmo sem um recurso em mãos, o conhecimento é como um marinheiro que sabe direcionar e controlar as velas da sua caravela. O marinheiro com um vento na caravela, sem saber tomar a direção, provavelmente não chegará nem talvez ao seu destino. Se chegar, chegará tardiamente. E quem já souber como navegar e operar, porque estudou, treinou, adquiriu conhecimentos antes, no momento em que chegar sua vez de velejar na caravela e bater aqueles ventos nas velas, ele tomará o caminho mais eficiente e todas as chances estarão ao seu favor, porque ele faz o seu caminho e não segue apenas a sorte. Então, lembrando de outras coisas, né, com vocês, muitas vezes no colégio, né, você jovem observa a importância que as pessoas dão para aquele seu amigo que mostra o melhor tênis, roupas, mas mal sabe que os pais daquele garoto estão comendo arroz, às vezes com arroz com ovo em casa, para manter aquilo que não existe de ilusão de realidade. Ele passa uma realidade ilusória de patamar que na realidade é insustentável. A grande vitória na vida é você ter ser e sem precisar mostrar isso aos outros, porque o objetivo real de você ter as coisas é você ter segurança, liberdade, e dinheiro é uma ferramenta, não um fim. É uma ferramenta para obter liberdade. Então não necessariamente você deveria ostentar, porque além disso, pôr um alvo nas suas costas também só vai atrair pessoas de baixa mentalidade ao seu retorno. Então, quando a fase do colégio passa, muitas vezes, você que é adolescente, está me ouvindo aí, você vai perceber que na vida adulta, como toda aquela convivência social, escolar, era geralmente parte muito vazia e totalmente superficial. A realidade, ela sempre vai bater a porta no final das contas. Aquela tal fama social e aceitação que tanto atormenta você hoje jovem, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida adulta depois. Porque é você que vai administrar o seu futuro. Entendeu? Então eu aconselho, vocês foquem em estudar e obter conhecimento das coisas. Use a curiosidade que você tem, o tempo que tem para aprender as coisas, entender que vocês precisam ter as suas coisas no tempo de vocês. Nunca se comparar com o que os outros têm, que os outros são, porque muitas vezes as pessoas estão mostrando uma coisa que elas são, que elas não têm nem condição de ser aquilo de verdade. Então você começa a se sentir mais para baixo, quanto mais você começa a se comparar com os outros. Nós temos que nos comparar com o nosso eu de ontem, eu e Yane Kirigaia hoje. Eu aprendi muito mais do que eu já sabia semana passada. Eu me comparo comigo mesmo, não com os outros e com as posses dos outros. O que importa é o que você realmente tem de consolidado para você. Então, o que eu quero dizer com isso, compre o que for necessário para o conforto de vocês, porque vocês querem, não ao que os outros vão pensar. Criem planos e metas de vida. Então apenas, eu indico para vocês, pessoal, ter muitos colegas, pessoas demais para você gerenciar na tua vida,
geralmente o gerenciamento de colegas, de pessoas, gasta tempo. E tempo é uma coisa que não volta mais. Entendeu? Então, amizades que criem networks de qualidade, pessoas que são mentalidade como você ou até superior a você, ou seja, onde você vai poder extrair as coisas das pessoas. Isso não é um comportamento que eu quero que vocês pensem, não, sejam aproveitadores e suguem as pessoas ao máximo. Não. Sigam e estejam perto das pessoas que vocês admiram, entendeu? E tentem absorver as boas coisas delas. Evitem pessoas que têm comportamentos de baixo nível, como por exemplo, pessoas que não querem nada com a vida, que querem ser o comportamento de se aproveitar, de Lady Gerson, tirar proveito dos outros, que são alcoólatras, que usam drogas, etc. Porque esses tipos de pessoas, elas não têm nenhuma conquista de vida, vão levar vocês, infelizmente, junto pro buraco com elas. Por isso que muitas vezes já foi dito em canais masculinistas, já conversei isso com muitas pessoas. Infelizmente, o cara que tá red pilado, quanto mais tempo ele passar convivendo com o Blue Pill, lá que tem moezinha, filho, vai em churrasquinho de empresa, etc, etc e tal, o cara vai acabar recaindo para aquele nível lá. E ele vai ser, automaticamente a vida dele vai ser puxada para baixo junto, entendeu? Então tudo também é uma questão muito de você desenvolver sua independência emocional e a sua mentalidade de focar em todo tipo de método que você crie para alcançar os seus objetivos, entendeu? Então, por mais que muitas vezes pode parecer solitário, né? Mas é uma coisa que é realmente, quanto mais inteligente, mais desperta uma pessoa fica, mais solitário se torna. É aquela famosa máxima de que quanto mais inteligente, mais entendida a pessoa é, às vezes ela acaba ficando mais triste ou mais só. Porque não é uma questão de, o conhecimento traz tristeza. Não, o conhecimento traz todo o entendimento de tudo. E quando você começa a observar que as pessoas são ignorantes, burras, mas não porque elas querem, porque elas são enganadas, elas não conseguem sair daquilo, aquilo começa a causar certo desespero e certa agonia. Mas infelizmente o mais importante é, você não tem a obrigação de salvar o mundo, você não vai conseguir mudar a vida das pessoas porque isso não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle é você manter um caminho que vá fazer progressão, evolução na tua vida, seja mentalmente, emocionalmente, financeira. Então, é meio irracional ficar seguindo, por exemplo, no caso dessas, que você segue pessoas que não são o mesmo pensamento que você, porque você vai ficar sofrendo chacota muitas vezes, que nem, por exemplo, fulano não tem carro, fulano anda com umas roupas estranhas que nem de marca é, poxa, o Eduardo lá quase nunca circula aqui nos rolês com a gente, né, que a gente faz todo fim de semana aqui na turma do cursinho, né. Então é isso, cara, você vai ficar sendo ali atormentado, martelado. E dependendo de quanto você dá importância para esse tipo de validação social, você vai acabar cedendo e se enfiando em dívidas, se enfiando em problemas que você não precisaria se você tivesse focado no teu caminho. Então a grande mágica do minimalismo é afastar pessoas soberbas e superficiais do seu entorno. Pode parecer um pouco mais solitário, como eu disse, mas lhes digo, é algo essencial para o seu sucesso. Não usar cartão de crédito, por exemplo, evitar isso como o diabo foge da cruz. Comprar, né? Só o que você pode pagar, trabalhando, aprendendo a cultura de poupar e comprar o que você pode pagar sempre à vista. Criar uma reserva de emergência para imprevisto também é essencial. Senhores, não existe coisa mais chata que cause tédio do que acumular patrimônio e recursos. Enquanto você vê colegas seus comprando carro financiado, dando um rolê de sushizinho, churrascaria, torrando cartão de crédito, entrando em consórcio de casa e você lá paradão, acumulando coisas sem criar dívidas, andando de busão, andando de Uber, gasta pouco com o minimalismo de vestuário. O cara às vezes anda ali com um sapatinho social de R$150, ou o cara gosta, o piá ali, o garoto gosta de comprar um All-Star e roupa. Tem gente que compra roupa até em brechó, cara. Ou que nem eu gosto muito de comprar roupa em lote, em promoção de Mercado Livre, por exemplo, 12 camisas por X reais. Tipo, literalmente eu e Yannick Gaia. Lembra, pra quem que lembra aí daquele desenho do Doug Funny, lembra? Vocês lembram que o Doug Funny usava sempre uma bermuda bege com a camisa branca e um pullover verde? Literalmente eu e Yannick Gaia tem 15 camisas da mesma cor no guarda-roupa. Que até mesmo quando eu troco as pessoas acham que eu nem troquei de roupa. Só que foda-se, cara. Entendeu? Tá confortável, tá aparentemente não tá mal vestido,
causa uma impressão tal, foda-se o que os outros pensam. O que é importante é que eu tô acumulando recurso e patrimônio. Ou seja, você vai se sentir idiota no começo, porque você vai ver as pessoas fazendo essas coisas. E você vai estar lá acumulando patrimônio. As pessoas chamarão você de burro ou de acomodado. Mas no momento que você consegue criar uma reserva de emergência, ou tal colchão financeiro, que geralmente eu aconselharia ser 6 meses de salário acumulado guardado, você vai olhar quando terminar para aquilo lá, você vai ter pela primeira vez a imensa paz mental que você jamais teria visto, que você jamais viu na tua vida, que é a questão de você ter folga e não ter dívidas, nenhuma corda no pescoço, nenhum boleto, que todos aqueles seus conhecidos que estão lá com o carrinho financiado, com o consórcio, gastando no sushizão e na churrascaria, todos aqueles boletos de dor de cabeça que essas pessoas têm. Você vai sentir o primeiro sopro de liberdade. Porque além de não ser escravo da dívida, você sabe que se ficar doente, se você for mandado embora do trabalho, ou se estiver passando humilhação no trabalho, você poderá simplesmente procurar outro emprego, porque você tem aquele fôlego financeiro. Gente, é que nem o comercial da Mastercard, não tem preço. Não tem preço você mandar seu chefe babaca merda. Não fazer banco de horas à força, mesmo com o chefe ameaçando você. Tipo, porque se você ficar 2 meses sem trabalhar, se ele quiser te mandar embora, beleza, você pode. Você vai poder dormir, acordar em paz. Você tem 6 meses, 1 ano de salário guardado. Folga financeira, liberdade de escolha. Presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Liberdade de ação. Isso inevitável, impossível que não vai melhorar sua condição mental. Pois sem pressão de dívida, mais paz para planejamentos e você ter calma. Então, senhores, digo com tranquilidade, eu tenho mais de 30 anos. Eu não tenho carro, eu não tenho casa. Eu tenho basicamente uma reserva financeira que dá muito mais que 1 ano de salário guardado. Eu já mandei metade do pessoal da minha empresa a merda, já mais de uma vez. Porque eu não sou escravo de hora extra, não sou escravo de banco de hora. E todas as tentativas, por exemplo, de ameaça nesse emprego ou em outros empregos, eu simplesmente levantava e dizia: ô amigo, quer me mandar embora? Manda agora. Literalmente eu levantava, botava a minha mochila nas costas e ia recolhendo minhas coisas. Literalmente isso sempre acaba... Você nunca vai ver um carregado e chefe com a cara de pão com ovo mais perplexo do que quando você faz uma coisa dessa. Porque a maioria das pessoas, como eu digo pra vocês, tem dívidas. Tem bonecos a rodo para sustentar. E as empresas, sempre quando vão contratar, eles contam com a sua dependência de estar fudido para esfolar você. Por que vocês acham que em entrevista de emprego, muitas empresas gostam de contratar pessoas casadas e que estão cheias de boneco? Porque o óbvio é o seguinte, cara, se esse cara tá provavelmente tem dívida, provavelmente paga. Eles perguntam se você tem casa, carro, que eles querem saber se você tá endividado, tá cheio de boneco, porque eles vão poder fazer você de gato e sapato, porque sabem que vocês não vão tomar atitudes que vão ter negativas a respeito do que eles querem fazer com você. Então, eu, até mesmo em uma certa situação de justiça no trabalho, eu simplesmente já disse que não aceitaria tal situação. Recolhi as minhas coisas, literalmente peguei e fui embora, cara, aquele dia, um dia lá de trabalho, peguei e fui embora. Eu tinha uma função até, eu tenho hoje ainda função de trabalho, que se eu não tiver presente no local, o estabelecimento da empresa é obrigado a fechar as portas por lei. Porque eu sou um profissional que por lei eu tenho que estar lá. Porque se eu for embora, o seguro patrimonial, o seguro de vida das pessoas, dos funcionários, ele não paga caso aconteça alguma coisa de acidente lá dentro. Então, simplesmente eu peguei e fui. E aquilo lá causou um impacto absurdo. Porque muitos não entendem qual é esse tipo de capacidade de ação. Entendeu? Que lógico, né? Você sempre tem que se basar com... Não tô querendo estimular você a ter atitudes ruins de insubordinação no trabalho, mas é que você conhece embasadamente formas corretas dentro das regras CLT, por exemplo, que não gere você justa causa, por exemplo. Mas é o caso de simplesmente você se tornar antifrágil na sua mente pela simples questão de folga financeira, que lhe permite, literalmente, se quiser ser mandado, se você for mandado embora, isso não te causar preocupação nenhuma, entendeu? É uma completa diferença, não tem jeito, gente. É uma liberdade, paz que é geralmente a pessoa chimpa, que estão ostentando carro, mulher, casa financiada, nunca vão conhecer. Porque a maioria não dorme direito, não tem paz. Porque se o castelo de cartas cair, perde os bens, perde a mulher, perde o carro e passa todo tipo de humilhação que vai definhando esse cara que praticamente se ele não acabar se coringando, ele vai terminar de pagar tudo isso em 25 anos e no final ainda a mulher pode levar tudo embora. Então você consegue observar como é que isso é um tipo de vida
é triste, é deprimente viver como escravo, humilhado no trabalho, dormir mal, ter que às vezes trabalhar em 2, 3 empregos para pagar juros, para não perder o bem. E se der tudo certo, em 20, 25 anos financiando alguma coisa, tendo uma casa, se der tudo certo ainda, se não acontecer nenhum problema no país, a mulher dele nesse meio tempo ainda vai poder levar tudo dele embora. Então você começa a observar de como deprimente e surreal é a estupidez de tudo isso que eu estou falando para vocês. Então agora imagine o seguinte ponto, meu jovem, da importância da paciência e do minimalismo, além desse exemplo que eu citei para vocês do trabalho e da liberdade de mobilidade. Imagina você estudando, evoluindo, criando seu colchão financeiro, obtendo a maioria das coisas, mas de forma devagar, porém com consistência e mais liberdade. Vai aí sim evoluir sem uma corda no pescoço, porque evoluir com consistência lentamente, de forma que corre menos risco de perda, é literalmente, pessoal, aquela historinha que a gente ouvia quando era criança nos desenhos, em alguns desenhos, né? A fábula da cigarra e da formiga, ou aquela da corrida, que é a tartaruga contra o coelho, né? Então, investir em você de começo, no profissional, depois de gerar um colchão financeiro, a maioria das pessoas nem vai notar você. Elas vão olhar para você muitas vezes nesse momento, você vai sofrer todo aquele negócio de nossa, fulano tá parado, olha lá não faz nada, tal. Eles vão achar que você tá parado, mas você não terá o impacto nesse caso da admiração e nem também vai ter um alvo nas costas da inveja. Mas você vai estar conquistando silenciosamente suas coisas. O poder da escolha ficará sempre nas suas mãos. E hoje em dia esse é um intuito mais acertado. Você crescer sem demonstrar crescer. Quando eu falo de investimento, por exemplo, de ações, essa é uma das formas de você crescer ainda mais de forma que ninguém vai saber do teu patrimônio. Somente literalmente a bolsa B3 e o governo, que você vai ter que declarar todo ano o teu patrimônio. Então só vão saber se você contar. Então literalmente você vai ter paz. E com paz você pode estudar, evoluir até mais em níveis, até num nível de estudo filosófico e espiritual. Subir mais degraus na pirâmide de Maslow, literalmente. Então quero com isso agora, senhores, eu vou trazer aqui agora, eu vou mostrar alguns dados para os senhores, só para ilustrar, para realizar uma outra ligação a respeito do assunto. Que é o que eu já falei uma vez lá no Vídeo Xadrez com Pombos, que liga realmente a questão da como que a péssima cartilha educacional do país tem uma correlação muito óbvia em relação ao endividamento do povo brasileiro. Então eu vou trazer aqui, ó, quem estiver vendo na tela aí, acompanha comigo aqui, mas eu vou estar lendo igual como eu sempre faço para vocês, né? Então eu tô aqui nesse site aqui, né, que é a Agência Brasil, né? Que literalmente já mostra de cara pra gente, né? Hoje em dia, 78,5% das famílias brasileiras elas estão endividadas até o pescoço. E olha que a questão é o maior número de endividamento familiar desde 2010, entendeu? Então, quando eu vou explicando todas essas coisas que eu fui falando nesses mais de 40 minutos com vocês, lógico, tem uma parte que é por causa das pessoas que estão presas em ambientes, cidades ruins, que não tem emprego, etc. E essas pessoas geralmente, às vezes, não tem, elas perdem até a iniciativa, a força de vontade até de querer imigrar para outro lugar. Então, infelizmente, tem uma parcela pequena das pessoas que se contentam na mediocridade que estão. E tem outras que tem aquele pensamento, não, cara, se aqui tá uma merda, prefiro tentar lá e morrer em outro lugar do que ter certeza que eu vou morrer na merda aqui, entendeu? Então, chegamos a esse conceito real da economia da família. 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas. E se a gente chega aqui para observar a questão da renda, a maioria das pessoas vão se endividando a ponto, como mostra aqui, ó, vou ler para vocês, que a pesquisa da Agência Brasil mostrou que mesmo com o aumento de endividamento, que foi, essa pesquisa saiu em junho desse ano, por exemplo, a parcela média de renda comprometida com dívida registrou um percentual em torno de 30%. Ou seja, as pessoas elas vão além de ficar usando o limite de cartão, o limite de conta, se afundando, ainda elas vão lá e comprometem mais de 30% da renda delas com dívida. Ou seja, elas já têm o salário delas comido por FGTS, desconto, vale transporte, os impostos de imposto de renda, e vão lá, o que sobra ainda vai 30% em dívida, entendeu? Então é incrível, cara, porque infelizmente as pessoas elas não têm
muitas vezes, como eu disse para vocês, elas querem adiantar os seus sonhos muitas vezes, parcelando as coisas para ter as coisas agora e comprar e pagar 5 vezes o preço de um item hoje para comprar, entendeu? É meio surreal, cara. Se a gente parar para pensar no ponto de vista das pessoas que têm a escolha de não se endividar, mas a fazem por causa de admiração, rede social, ostentação e etc. E também tem uma questão muito interessante, senhores, que é o seguinte: muitas vezes o pessoal pensa assim, ó, Yanni, você falou que realmente tem pessoas que se endividam porque escolhem fazer isso, né? Porque não tem paciência de esperar tal. Tem aquelas pessoas lá que fazem dívida porque não tem outra escolha, porque não consegue sair onde estão, a situação que tem ambiental em torno é uma merda, não tem emprego e tal. Perfeito. Mas aqui tem uns gráficos aqui nesse site da XP que mostram uma coisa interessante. Como que isso é um problema realmente de educacional financeiro também e de mentalidade. Porque a gente tem alguns gráficos aqui que eu vou explicar para vocês. E é o seguinte, aqui nesses gráficos a gente identifica algumas coisas. O que tem aqui? Eu tenho uma questão que mostra aqui para mim o que? O quanto cresceu o endividamento das famílias do Brasil. Outro gráfico aqui, que nem esse aqui, ó, agora tá aparecendo o mouse, né? Esse aqui superior direito. Os tipos de dívidas que as pessoas arrumam e a modalidade de dívida e através de qual instrumento essa dívida ela acontece. Bom, o que eu quero dizer com isso? Pessoal, vocês pensam que pessoas que às vezes você pensa assim, pô, cara, eu quero passar num concurso público porque isso aqui vai resolver a minha vida, então eu vou ganhar 25 mil reais por mês se eu virar um fiscal da Receita, se eu virar um auditor não sei do que, se eu virar um agente bancário do Banco do Brasil, tal. Só que assim, existe, eu falei pra vocês, a falta do controle financeiro, ela afeta todas as pessoas, então, em todas as faixas etárias. Tanto quanto o pobre fudido, que nunca vai deixar de ser pobre fudido por causa que faz dívida, mas também consegue tornar as pessoas que têm uma renda maior também pessoas fudidas. Entendeu? Então o que eu quero dizer com isso? Não adianta nada. Por isso que eu falei, gente, vocês pensam assim, pô, eu não tenho nem trabalho, isso aqui, não quero ouvir esse papo. Cara, mas aqui tem um dado que eu vou mostrar pra vocês. Pessoas que são concursadas públicas, muitas delas também estão todas fodidas, endividadas, cara. Mesmo ganhando 10, 12, 15, 20 mil. Eu e a Nick Ligar já tive experiência de trabalhar ao lado de auditores da Receita Federal. Já tive trabalhos com o qual eu tive que fazer ao lado de médicos, cirurgiões, etc. Conheci todo esse tipo de gente, funcionária pública, que ganhava desde 10, 12, 15, 16, 18 mil. E os caras não conseguiam sobrar R$1.000 no final do mês. Entendeu? Aí o que acontece? A gente tem aqui as modalidades de dívida que mais ocorrem, né? As campeões aqui no gráfico superior são o que? Tem uma linha cinza e uma linha amarela escura. Citando o que? A linha cinza seria a linha de cartões de crédito, que é o que mais as pessoas se endividam, tanto no geral, né? E a linha amarela escura, que é o crédito sem consignação, né? Ou seja, é os empréstimos direto. Então você observa que aqui, ó, é onde as pessoas mais atrasam dívida e acumulam juros, né? Cartão de crédito e um empréstimo direto. Geralmente aqueles empréstimos com juros absurdos lá de financeira, por exemplo. Aqui no gráfico esquerdo a gente tem que, olha só o que em preto aqui, ó, que esse gráfico de nível, a maior barra de nível é o nível preto, que é o que? Dívida habitacional. Que é basicamente o que? A dívida de financiamento de casa. Abaixo dessa dívida de financiamento de casa a gente tem a segunda maior, que é o que? Consignado. Crédito pessoa física de consignado. As outras questões de dívida aqui, eu posso ler para você, mas a maior parte delas tem a ver com financiamento para trabalho. Por exemplo, aonde tem a maior parte de evolução de tomada de crédito é justamente quem trabalha no âmbito rural e pessoas físicas que trabalham com agro. Ou seja, nessa modalidade aqui de agro e rural, são pessoas que estão tomando dívida para gerar mais renda com essa dívida. Então não dá para comparar aqui falando nesse assunto de endividamento pessoal. Então a gente observa o que? Crédito consignado e crédito habitacional são onde as pessoas mais acabam se endividando. E em conjunto com o gráfico da direita, onde eu falei para vocês que o cartão de crédito
o crédito que as pessoas pegam essas dívidas de lugares financeiros que geralmente vão botar um juros exorbitante no meio do teu rabo, porque já tá com o nome sujo em outro lugar, por exemplo. A gente vai e associa essas duas coisas, entendeu? Ou seja, as pessoas estão tomando dívidas geralmente por financiamento. Por esse tipo de coisa que eu falo pra vocês que é literalmente morte financeira. Adiantar um sonho comprando uma coisa, pagando 5 vezes o valor dessa coisa. O que é o mais interessante quando eu falei de concurso público, médico e tal, eu falei, observando esse gráfico da esquerda. Tirando a dívida habitacional, que geralmente tanto a pessoa que trabalha SLT ou concursado faz dívida para financiamento de casa, o segundo maior é consignado. Então isso daí é o craque do funcionário público. Eu conheci muito funcionário público fudido na vida. Porque o cara veio com aquela mentalidade de conseguir as coisas somente com dívida. Como é que uma pessoa que ganha 12, 15, 18, 22 mil não tem um puto no bolso no final do mês? Essas pessoas começam a fazer o quê? O que é o craque do funcionário público, do servidor público? É o cara que já tem aquela cultura de não ter paciência, não tem a cultura de poupar, não tem a cultura de paciência, não tem a cultura de investimento e tal. O cara quer comprar um carro, eu já vi médico, gente, fazer isso, tá? Tipo, o cara quer comprar uma X6 da BMW lá, o cara pega um crédito consignado lá com o banco, porque ele é concursado, e o banco vai lá e dá, né? Porque o cara é concursado, pô, compromete lá 45%, 35% da renda do cara pra pagar aquela BMW, beleza. O médico tá lá com a BMW dele lá, pagando juros que um caralho, tá ligado? Ah, beleza, passou 2 aninhos, pô, o cara pensa, pô, cara, eu sou médico, né? Eu preciso ter essa BMW aqui pra mostrar o meu status de médico, né? Pá. Porra, cara, mas eu moro lá naquela casinha lá ainda, tal. Aí lá vai lá de novo o médico, né? Ele vai lá, pega um empréstimo pra pagar aquele primeiro empréstimo da BMW. Ou seja, ele quita o consignado e arrumou dívida numa financeira. Aí na mesma semana o cara vai lá e pega outro consignado lá no salário. Porque, tipo assim, o banco vê que ele pagou aquele consignado. Pô, tipo, o cara tem cacife. Eles vão lá e dão um outro consignado pro cara. Aí o cara vai lá e faz o quê? Financia uma casa. Aí o cara tá devendo pra financeira, tá ligado? E tá devendo um outro consignado. Então, tipo, o cara já comprometeu, não foi mais 35% da renda dele, o cara já comprometeu 70%, 80% da vida dele com dívida. Entendeu? E aí, por quê? Porque ele quer, eu sou médico, eu tenho que ter BMW pra sustentar, porque eu sou médico, eu não posso andar de Up, eu não posso andar de Hyundai, eu não posso andar de HB20, eu tenho que andar de BMW. Aí o cara vai lá e faz essa manobra, compra uma casa cara para o caralho, pra mostrar, não, eu sou médico, olha só, venci na vida, eu tenho aquela casa, meu status, meu carro. Você chega pro cara, você vê, olha, experiência de Yannick Ligar, a gente teve isso pessoalmente. O médico trabalhando, de 7 dias da semana, 5 dias da semana o cara dava plantão de 24 horas. Ele dava plantão de 12 horas num hospital público, depois dava outro plantão de 12 horas no hospital particular. O cara literalmente não dormia, vivia caindo pelos cantos, vivia ouvindo xingamento de paciente, de diretor, de encarregado de hospital, porque tava prestando um serviço lixo, tratando todo mundo mal, passando assim, tipo, um atendimento horrível. O cara tava com essa dívida nas costas, literalmente ele se escravizou. E um dia eu conversei com esse cidadão, falei, doutor, o senhor trabalha tanto, né? O senhor deve estar investindo em alguma coisa assim, que é muita força de vontade trabalhar desse jeito. Ele falou, amiga, a minha força de vontade é se eu não trabalhar esses 2 plantões aqui de 24 horas essa semana, aquele carro meu, o banco vai levar embora e a minha casa vai pro saco. Eu olhei pro cara, eu pensei, o cara prestou um concurso público, conseguiu, estudou medicina a vida inteira, não sei como é que ele fez pra pagar isso, mas o cara tá vivendo uma vida de escravo, tão escravo fudido quanto aquele peão que tá trabalhando na metalúrgica, lá no ABC Paulista. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, pessoal, essa cultura de dívida, de querer pegar as coisas e ter as coisas hoje pra mostrar status, é suicídio financeiro, cara. Entendeu? Então, a gente tem aqui outro gráfico aqui, né? Que é o crescimento do endividamento das famílias, né? Então observe que o gráfico aqui de baixo, do lado inferior direito, para quem não tá vendo, mostra uma janela de tempo de 2005 a 2021, são basicamente 16 anos. Então naquela época, o endividamento das famílias no Brasil era no máximo em torno de 16% das famílias viviam com a corda no pescoço endividadas. Chegando ali nessa pesquisa da XP, a última pesquisa, mostrando que mais de 55% das famílias já estão endividadas. Porém, a gente viu que atualmente, em 2023, já estão 78,5% das famílias vivendo como escravos, endividadas
E lembra que eu disse sobre aquela questão de como a questão da dívida muda o comportamento das pessoas? Você entende como é que isso interfere na cultura, cara? As pessoas vão acabar ficando desesperadas, cometendo atos que não cometeriam, mesmo sendo boas pessoas, corrupção, furto, roubo, lei de Gerson, etc. Então, pessoal, não adianta só você pensar assim, eu não preciso entender, eu não preciso aprender essas coisas, porque se eu conseguir passar no concurso tal, eu vou estar ganhando bem, eu tô bem. Não, cara, se você não sabe gerenciar, não tem um controle emocional, não buscou estoicismo, minimalismo, não importa quanto você ganha, porque o pensamento chimpa de cultura de dívida vai levar você para a escravidão, independente do cargo e o salário que você ganhe. Então, se a gente viu os gráficos anteriores que eu mostrei para os senhores que de 2005 até próximo de 2018, 19, 20 e 23 as famílias foram se endividando cada vez mais, eu trago essa questão aqui para a gente refletir comigo aqui quando eu falo que a correlação de estupidez e ignorância educacional tem a ver com a correlação de endividamento das pessoas. Essa matéria aqui, Gazeta do Povo, domingo, 17 de dezembro de 2023, tá aqui, né? Que é o dia que eu tô fazendo o vídeo. O QI brasileiro está diminuindo e a culpa é da escola. Subtítulo: Comparação internacional mostra o Brasil como um dos poucos países que teve redução no quociente de inteligência. Aí vem a ressalva embaixo: especialistas divergem. Eu não vou ler a matéria na íntegra, mas eu já dei uma lida para poder resumir para vocês. O que a pessoa que fez essa matéria aqui está dizendo? Olha, nos quesitos matemáticos e lógicos, o brasileiro ele tá ficando cada vez mais burro, entendeu? Desde a operação primária de 4 operações, como questão de raciocínio lógico. Aí vem lá, né, o especialista progressista da USP, ele fala: não, mas vocês estão medindo o QI das pessoas do jeito errado. A gente tem que medir o QI das pessoas através da capacidade da linguagem. Aí eu venho e falo para vocês: observe como é interessante. Se você começa a avaliar o QI das pessoas somente através da linguagem, ou seja, o quanto ela consegue falar, o que ela consegue ler e entender só do que ela lê, você tá formando o quê? Você tá formando pessoas que são independentemente capazes de terem raciocínios lógicos, ou vocês estão formando pessoas que somente conseguem ler e executar o que está sendo escrito ali e mandado para elas? Ou seja, o pessoal que eles querem nivelar e avaliar o QI através do que a pessoa consegue ver de conhecimento de linguagem, não de consciente de independência de raciocínio lógico próprio. Porque observe que se a pessoa tiver um conhecimento de matemática próprio e lógico, ela vai fazer conta na cabeça, ela vai fazer comparativos, ela vai fazer análise das coisas, entendeu? Que isso depende de raciocínio lógico. Agora, se você quer complementar avaliando o QI somente por avaliação de leitura e linguagem, você vai estar criando pessoas analfabetos funcionais, que é o que eu falei para você. Existe muito analfabeto funcional no ensino superior no Brasil, e tá lá no vídeo, xadrez com pombos, aquilo lá tá explícito com dados que eu peguei lá no sistema educacional do país para falar para vocês. Então, aqui fala, por exemplo, ó, que desde ali do ano de... desde o início do século passado até ali 2013, e tipo, passando por 1900 e ali até 2005, eles avaliaram, por exemplo, então de 1987, nesse estudo aqui, até 2005, essa instituição, eles constataram que a queda de QI foi de 0,04 pontos por ano. Ou seja, eu tenho lá no xadrez com pombos lá a matéria falando que o nível de QI médio do brasileiro é 83. E que, para vocês, só para dar um choquinho mental em vocês, um chimpanzé adulto, ele tem uma média de QI de 80 a 86. Ou seja, a maior parte das pessoas do Brasil tá com o QI lógico de raciocínio igual ou inferior do macaco. Vocês acham que isso não tem uma correlação com a questão também de como as pessoas lidam com as finanças e aquele 78,5% de dívida? Lógico, você vai poder falar assim pra mim, e é óbvio, tem a questão financeira que o governo fez, tal, mas, gente, é tudo um combo, entendeu? Então, por isso que eu falo, conhecimento, gente, é o farol da vida de vocês. Vocês têm que procurar entender que tem uma importância entre aprender essas coisas e não só querer correr atrás e obter o dinheiro. Porque, como eu te falei, não adianta você ter um recurso na mão que você vai usar tudo errado. É a mesma coisa que eu querer dar uma bazuca na mão do macaco na guerra. O que o macaco vai fazer com aquela bazuca? Vai dar merda, cara, entendeu?
Então, mais um último item para exemplificar tudo que eu falei para vocês, pessoal. A gente teve uma matéria, né, em 5 de dezembro de 2023 aqui no site da BBC News, né, mostrando que até os alunos mais ricos do Brasil que estudam em escolas particulares, eles tiveram uma nota abaixo da média mínima global de matemática, que foi a avaliação do PISA, entendeu? Então, aqui eu falo, né, o PISA, que avalia o desempenho de estudantes de 15 a 16 anos, é realizado a cada 3 anos pela OCDE, que é aquela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são mais de 81 países. E a média de pontos do Brasil foi de 379 pontos em matemática, sendo que a média mundial mínima é 472 pontos, ou seja, o Brasil caiu, tá 93 pontos abaixo da média da OCDE. Então, e no caso da leitura mesmo, né? Leitura, interpretação de texto, o resultado do Brasil foi 410 pontos. Ou seja, 66 pontos abaixo da média da OCDE, que é 476 pontos. Então a gente consegue ver, a gente vai vendo que para o governo é excelente. Quanto mais estúpida a pessoa é em matemática e lógica, menos capacidade de auto-administração da própria vida ela vai ter, entendeu? E quanto mais se empurra uma cultura lixo de ostentação, de violência, lei de Gerson, cara, é um combo da desgraça, cara. E mesmo na matéria anterior, como eu falei pra vocês, que o pessoal quer mudar a avaliação do QI das pessoas para avaliar mais aqui no Brasil a linguagem, a escrita, a interpretação de texto, mesmo assim, perante o OCDE, até mesmo a questão das leituras e interpretações de texto, o Brasil tá abaixo da média mundial, no caso, né, que é essa avaliação aqui da OCDE. Então, meus caros, alguns podem dizer a realidade, né? Yanni, as pessoas pobres demais estão condenadas a recorrer a dívidas em cidades paupérrimas como o interior da Paraíba, ribeirinhos do Amazonas, etc. Aí eu pego e digo para vocês, não é uma completa verdade isso. Porque não se trata só de dívida financeira ou usura pela falta de conhecimento, mas a incapacidade lógica sendo destruída lentamente também com o intuito do Estado criar a dependência das pessoas do Estado. Mesmo em sociedades locais mais pobres, se as pessoas conseguirem emitir um grande esforço para pelo menos educar com educação de qualidade um dos filhos e um dos filhos conquistar a proeza de uma educação melhor, a realidade pode começar a mudar muito brutalmente, porque mesmo em sociedades sem moeda, onde não circula até mesmo dinheiro, se as pessoas aprendem sobre o que é juros, sobre o comportamento austero fiscal e planejamento financeiro da própria vida, ou até mesmo, tipo assim, eu não posso ter um filho agora, porque se eu tenho um filho agora eu não vou ter recurso para sustentar. Olha, se eu fizer tal coisa, as pessoas começam a raciocinar antes de tomar atitudes em seus atos. Porque hoje em dia as pessoas vivem através dos impulsos e desejos, não através da análise dos atos antes de cometê-los. Então isso muda até mesmo a forma como, por exemplo, um agricultor ou um pescador do interior administraria seu negócio, seu sustento, a gerenciamento de matéria-prima e até mesmo de alimentos. Então, hoje em dia, estamos numa era de acesso à informação extremamente facilitada, onde conhecimentos podem ser facilmente ainda obtidos. Mas, me diga, né? Sem estoicismo, o minimalismo, onde você vai cair na armadilha da ostentação em rede social, infelizmente, se você tiver ausência desses dois quesitos mínimos. Porque você vai ter a entrega às emoções, entrega à libido, você se entrega, né, às paixões e os impulsos, as pessoas literalmente sendo escravos do prazer, das distrações, da preguiça e principalmente da inveja, cara. Então colocam elas numa bandeja de prata para mediocridade e o futuro certo de pobreza, manipulação, porque tem a percepção completamente distorcida, onde elas são jogadas nessa escravidão da usura, da humilhação, e só o fato desses conhecimentos que eu passo, por exemplo, hoje converso com vocês e outros de vários vídeos, sair fora dessas armadilhas, certificar-se livre, que você estará livre da mediocridade. Nós não temos culpa de nascermos fudidos ou burros e pobres, porque até mesmo a pessoa que é burra, se ela se esforça, ela consegue deixar de ser burra, porque ela adquire conhecimento, ainda mais nessa era da informação. E temos completa responsabilidade se morrermos medíocres, pois antes de morrer, porque como é que eu posso explicar, né? Antes de tipo assim, antes de você ter a certeza de morrer medíocre, é melhor você morrer tentando evoluir, que é, se você morre tentando fazendo algo, ou se lasca tentando fazer algo, pelo menos você teve a chance de conseguir aquilo. Porque se você não tá, você tá parado, você tem a certeza da falha por inanição. Então, como eu diria até mais, né?
Se onde você está não tem um ambiente para evoluir, você também você deveria também trocar de ambiente. Sempre partir daquela seguinte premissa, né? Eu posso morrer tentando pela mudança, mas é melhor sempre isso do que morrer com o remorso que vai me consumir por nunca ter tentado nada, entendeu? Então o que eu deixo para vocês hoje aqui, pessoal, terminando o vídeo de hoje, é o seguinte: pessoal, tenta entender o quanto que a validação social, a questão de se preocupar só o que você pode controlar, é uma coisa essencial. As pessoas hoje que têm crise de ansiedade estão extremamente desesperadas, tomando atitudes, por exemplo, de tentar trazer conforto, por exemplo, para uma situação difícil por impaciência. Como que eu posso dizer isso? Pô, a minha vida aqui é tão ruim, minha realidade é uma merda. Aí quando o cara pega um trocado, consegue um emprego, o primeiro salário do cara que o cara faz torrar tudo. E ficar já começar a se endividar. Porque tem sempre aquele pensamento próprio, né? Poxa, eu me fudi tanto, mas eu mereço. Hoje eu mereço isso. Só que você, amigo, você não sabe que muitas vezes fazendo uma coisa irresponsável no dia de hoje, você tá sacrificando 10, 15, 20 dias seu do futuro ou até anos. Entendeu? Quando eu falo de austeridade, de não se endividar, etc. Pessoal, não existe como nós vivemos como robôs, só acumulando as coisas, não tendo nenhum bem-estar. Isso é óbvio que não, isso é estúpido da minha parte até dizer. Então eu finalizo esse vídeo dizendo um exemplo do que eu fiz na minha vida, que foi o que me ajudou a manter o foco em toda a questão de não me endividar, na questão de... Eu não tenho um cartão de crédito, gente. Só pra contar pra vocês, há 12 anos eu não tenho. Eu fiz uma conta bancária que me dá um cartão de crédito pré-pago. Que é o quê? É um cartão que pode ser cadastrado como cartão de crédito em qualquer site para estar fazendo compras ou passar em qualquer lugar. Mas é um cartão que eu vou lá e recarrego o saldo no cartão. Entendeu? Ou seja, eu só gasto o que eu tenho, que eu coloquei lá. Se eu não tenho, eu não compro, eu não uso. Então não existe dívida. Entendeu? Tudo que eu conquistei foi passando vários meses, anos, sem ter aquilo que eu queria, mas no momento que eu consegui ter o recurso, eu fui lá e obtive aquilo. E quando aquilo chegou pra mim, eu olhava para aquilo e via aquilo como uma coisa boa pra minha vida. Eu não olhava para aquilo como, porra, cara, se eu não trabalhar, eu vou perder você amanhã. Entendeu? É uma visão completamente diferente. Então, o que eu digo pra vocês? Focar no estudo, desenvolver o profissional, criar uma reserva financeira inicialmente, antes até mesmo de você investir. Você conhecendo aqui no canal coisas que eu ou outras pessoas falam aqui no YouTube sobre investir, é uma forma de você saber que existe esperança para você, talvez no futuro, você tomando as atitudes de tomar esses caminhos para conservar o seu capital, o seu patrimônio. Mas a jornada nesse meio do caminho, ela é dura. Porque, como eu disse, você vai ver pessoas tendo as coisas, falando que tem as coisas, né? Mas estão todos enfiados numa dívida, um castelo de cartas daquilo que eles estão sendo escravos para ter que sustentar. Porque se eles decidirem parar um dia para descansar, eles não vão ter dinheiro e podem perder aquilo no outro mês. Então, eu e Yannick Ligar, por exemplo, o que eu fiz na minha vida que eu posso aconselhar para vocês não terem uma crise em respeito disso, de estar nesse meio desse caminho e coringar. Você estudou, você tá trabalhando lá, tem um empreguinho, vou criar uma reserva financeira lá, tal. Pessoal, vocês não precisam ficar ali comendo arroz com ovo, trancado dentro de casa, balançando na cadeira, olhando pra parede, cara. Não é isso que eu tô falando pra vocês fazer, cara. Trabalhar, dorme, trabalha, só isso. Muitas vezes a gente tem que ter algum tipo de lazer, uma coisa que a gente gosta de fazer, mas geralmente ter umas coisas que vão distrair nossa mente, trazer bem-estar, mas de forma que isso seja uma coisa de bem-estar que não cause prejuízo. Um exemplo, por exemplo, de eu e Yannick Ligaia. Quando eu estava no período mais intenso de acumulação de reserva, o que eu fiz, Yannick Ligaia, antes de começar esse período de reserva, que eu já sabia, como isso para vocês, um período chato, entediante e muito, muito, muito tedioso. Eu e Yannick Ligaia pensei assim, pronto, o meu trabalho, consegui uma pequena estabilidade aqui, já que eu tenho tantos anos na empresa e tal. O que eu e Yannick Ligaia vou fazer? Já tô juntando uma reservinha aqui e tal, tenho 2, 3 mil guardado. Vou pensar no seguinte, tenho a minha casa ali, o que eu posso colocar dentro da minha casa, que quando eu chegar na minha folga, no tempo de descanso, aquilo dentro da minha casa vai me trazer alegria, conforto e bem-estar. Pronto.
Eu e a Nikirigaia comprei um colchão melhor para minha cama, comprei lá um estofado, investi numa TV, comprei um computador gamer, tal, montei um lugar assim que pra mim fosse essencial e top pra estar na minha casa. Que se eu tivesse que ficar dentro de 15 dias trancado na minha casa, eu estaria com o computador game para jogar até enjoar, poderia assistir filme no meu quarto, comprei um TV Box pra assistir streaming, entendeu? Então, tipo, meu, tô bem pra caramba na minha casa, tem um conforto. Aí você criou esse ambiente de conforto, agora sim, ó, taquei o pau, cara. 2, 3, fiquei em torno de 4 anos, gente, acumulando recursos para criar uma reserva financeira antes de investir, entendeu? E por isso que eu falei para vocês no vídeo hoje, eu tenho quase um ano de reserva financeira que eu durmo todo dia preocupado. Se alguém me encher o saco no trabalho, eu mando a merda, quer mandar embora, manda. Ah, tô nem aí, mas geralmente o pessoal não vai mandar você embora, porque contratar e demitir no Brasil é muito caro. Entendeu? Então, se você já tem mais de 1 ano e meio, 2 anos de emprego na CLT, improvável que o pessoal vai te mandar embora à toa. Principalmente se você tiver um trabalho que tem um know-how relevante para a empresa. Entendeu? Então, nossa, olha, criei um ambiente ali fantástico para mim ter um lazer tal, tranquilo na minha casa. Ah, Yana Kirigai, você criou então um ambiente bom na sua casa que dá para você passar todo esse tempo de tédio? Sim. Mas um momento e outro, como eu já não tinha dívida, tinha ali comprado tudo que eu quis para deixar dentro da minha casa à vista, nunca parcelado, eu já estava sem dívida, tinha aquele ambiente ali tranquilo porque eu sabia que eu ia passar por um período tedioso de acumulação de patrimônio e reserva financeira. Então você começa literalmente a conseguir guardar ali, às vezes dependendo do quanto você gasta, onde você mora, 20% do seu salário. Daqui 3, 4 meses você junta uma grana boa. Cara, tinha mês que eu podia sair, tipo, sozinho, outra dentro da minha casa, podia dar um rolê, entendeu? Comprar um lanche, fazer uma coisa. Cara, tinha toda essa liberdade, cara. E se eu não quisesse, era só ficar dentro da minha casa, entendeu? E mesmo eu programando todos os meus gastos ali, sempre ia sobrando, e chegou um momento que eu acumulei aquela reserva financeira grande. A partir do momento que eu acumulei aquela reserva financeira grande, passei pro próximo passo, que era o quê? Poder acumular patrimônio para investir, entendeu? Porque, como eu já disse em outros vídeos, tudo que você vai investir tem que ser dinheiro que você não vai precisar para amanhã. Ou seja, eu tenho meu dinheiro de investimentos lá todinho lá investido. Se der um pepino comigo hoje no trabalho, eu tenho uma reserva financeira de 1 ano guardada do meu salário para poder usar em caso de emergência. Ou seja, eu não vou nem tirar dinheiro do investimento, que pode correr um risco de tomar prejuízo, vou tirar daquela reserva. Ou seja, observem como eu criei todo vamos dizer assim, um ecossistema de paz mental para mim. E é isso que vocês deveriam analisar, pensar com vocês mesmos e tentarem construir. Então, era isso que eu tinha para falar com os senhores hoje. E provavelmente ali no próximo vídeo eu vou querer estar falando com vocês ainda sobre o mercado de capitais e pretendo atender a pedido de vídeos quais o pessoal me pediu para estar explicando como eu analiso empresas, ações e questão de outros ativos. Então continuem ligados aqui no canal, pessoal, com tempo e com paciência de assistir todas as vezes esses vídeos que eu faço bem longos, que mais parecem palestras, que para quem está interessado, para você jovem, para você adulto, para você senhor já de mais de 40 anos, que eu sei que tem gente aqui de toda a idade, que geralmente eu estou tentando sempre observar e responder os comentários. Eu vou estar tentando deixar da forma mais clara possível a maior quantidade de informações enquanto eu puder estar aqui, para deixar um mínimo de um trabalhinho, um pequeno legado que possa inspirar vocês a não caírem no mesmo ciclo vicioso de certeza da mediocridade de um futuro para vocês, porque conhecimento liberta e, como eu já disse antes, conhecimento é o farol da vida. Então, mais uma vez, fui eu aqui, Yana Kirigaia, e desejo para os senhores uma ótima vida. Comentário dos vídeos não representa compactuação ou opinião do produtor. Os comentários de mercado não são recomendações de investimento. Acesse Central de Conteúdos, link na descrição.